Fala galera, eu sou o Kaique e hoje eu tô aqui para gravar um vídeo bem interessante para vocês. Bom, para quem não me conhece, tá caindo de paraquedas no meu canal, eu sou brasileiro, nordestino, nasci em Aracaju, que é a capital do estado de Sergipe, ali entre Bahia e Alagoas, e hoje eu vivo em Vladivostok, no extremo oriente da Rússia, como eu sempre gosto de fazer e mostrar, ali banhado pelo mar do Japão. Ó, isso aqui congelado, branco, é o mar do Japão. Bom, fronteira com a Coreia do Norte e é isso. Então, depois dessa localização geográfica, vamos para o vídeo em especial, o que é que eu quero falar. A pessoa tema desse vídeo, vocês já conhecem, né? Quem acompanha a internet sabe quem é o Ryan Santos. Se você acompanha a Rússia, você em algum momento deve ter ouvido falar nele. Quem é o Ryan? Ryan é uma pessoa que trabalha, eu vou falar bem resumidamente. Ele trabalha com marketing digital, vende books, tem cursos e o Ryan ficou milionário e tem várias tretas com várias pessoas dessa área também, como o Primo Rico e vários outros, né? Tem um monte que tem treta aí com ele. Esse não é o foco do meu vídeo. E vira e volta, o Ryan, ele comenta sobre a Rússia, ele fala coisas sobre mulher russa, ele fala coisas sobre o rolê dele aqui na Rússia. Pra quem não sabe ainda, o Ryan morou um ano aqui em Moscou e tem alguns conteúdos, né, sobre a vida dele, o tempo dele aqui. E vira e volta eu recebia comentário de alguns seguidores pedindo pra falar as coisas do Ryan, mas eu nunca falei. Até então nunca tinha ouvido alguma coisa ou nunca quis comentar, porque até o momento eu não tinha achado interessante para comentar, né? Eu respondia só ali nos comentários dos vídeos e tal. Mas hoje eu vou fazer o react de um vídeo dele que ele fez no canal do Monark. Vocês também devem conhecer o Monark. Ele foi banido do YouTube, mas aí entrou em uma outra plataforma. E eles comentaram várias coisas. Foi um podcast parece que de 2 horas e pouco. Eu assisti só um recorte porque foi um vídeo falando da treta dele com o Primo Rico. E às vezes eu vejo treta na internet, eu assisto, gente, se vocês souberem os canais que eu assisto tão diferentes, vocês não têm ideia. E acabei sendo puxado pelas recomendações do YouTube e caí nesse vídeo aqui. E eu vou dizer pra vocês, se ele tá falando verdade da Rússia, se ele não tá falando, se ele tá exagerando. Eu tô com o computador aqui e o fone Bluetooth, então eu vou ouvir o vídeo agora, assistir, quer dizer, e vou comentando com vocês. Vamos lá? A Rússia fez exatamente isso. Porque a Rússia tinha uma imagem ruim, sempre foi o país mais odiado do mundo. Cara, eu sou escritor de livro, não sei se sabia. A gente colocou como escritor lá, só. Cara, meu 8º ou 9º livro chama-se Negro na Rússia. Sexo, racismo e futebol no país mais odiado do mundo. E a grande alma do livro é dizer assim, cara... Dá uma ressalva. Ele falou a Rússia fez isso, é que ele estava comentando sobre países que têm imagem ruim, como o Catar, ruim assim, de preconceito e tal, e que fizeram jogos serem sediados no país deles. Gente, ó, a Pepsi com a logo da China, né? Vem daqui do lado. E... não é patrocínio não, tem nem esse porte para isso, mas enfim. Então ele estava comentando países que limparam a imagem através do esporte, investindo dentro de toda uma treta que ele já tinha começado. Então aí ele citou a Rússia, que a Rússia cedeu a penúltima Copa e era um país muito odiado, as pessoas falavam mal da Rússia. E vamos seguir que vocês vão entender a linha de raciocínio, escuta. Todo mundo odeia a Rússia, mas a Rússia é um país legal. Eu admiro os russos pela capacidade deles aturarem o frio com vodka. É muito foda, mano. Você já viu uns vídeos de umas criancinhas russas meio... Não perde a oportunidade de falar bobagem, né? Vamos lá. Água gelado, Tadinho, Os caras tadinho. não estão de brincadeira, não, mano. Os caras são muito fortes. É o que passa, a impressão, sei lá. Os caras são bravos mesmo. E você não vai... Cara, eu morei um ano na Rússia sem querer, né? Depois eu conto essa história. Mas assim, eu só fui parar na Rússia porque a Rússia fez sports washing da Copa do Mundo. E como que isso te influenciou? Cara, eu sempre tinha a cabeça de que, cara, a Rússia é um país merda, porque eu cresci assistindo Rock Balboa, e o vilão dos filmes de Hollywood, 007, era sempre russo. Sim, também. Tá ligado? Porra, a gente cresceu falando mal da esquerda, meu pai é militar, né? Pô, esquerda é o quê? Comunista, soviético, russo.
Então eu sempre tive uma imagem muito ruim da Rússia que culminou no racismo. Que é o seguinte, Ryan, você não vai pra Rússia, senão as pessoas vão te bater no meio da rua. A Rússia é o país mais racista do mundo. Vou dar uma pausa nisso. O que ele falou nesse momento do vídeo é mais pura verdade. Quando eu tenho as lembranças, eu que tenho 37 anos, e peguei essa fase do auge dos filmes do Rambo passar na infância, e do Rock Balboa, e os filmes do Stallone, né? Sylvester Stallone. Realmente, eu tenho essa lembrança de quando ele era boxeador, o vilão era russo, e sempre era um ator bem grandão, que tem que acho que nem russo, não sei se ele é austríaco, sei lá o que é que ele é, mas só uma cara de russo, assim. E era um cara, assim, o cara era um satanás, homem. E nos filmes do Rambo, sempre a Rússia era vilã. E é muito louco como a gente cresce vendo terroristas, bandidos, coisa muito ruim associada à Rússia. E a sociedade antes de mim, né, a geração antes de mim, a geração do meu pai cresceu com essa visão. A minha geração cresceu com essa visão e essas gerações que estão vindo depois estão tendo mais informações, mas ainda carregam as heranças. Então, muita gente faz vista grossa, faz cara feia, diz, nossa, você vai pra Rússia. Eu recebi ontem na live um menino comentando que ele quer vir, e quando ele falou, a pessoa fez Rússia. E quando você pergunta pra essa pessoa, ela não sabe dizer pra você o porquê que ela não gosta da Rússia, o porquê que ela acha que a Rússia é ruim. E a resposta é essa. É toda uma lavagem cerebral feita pela mídia, que sempre colocou essa visão. Já tem no Brasil o fantasma do comunismo. Como aquela mulher, por exemplo, que viu uma bandeira, foi um congresso do Brasil e o Japão, e fizeram a mescla da bandeira, metade Brasil, metade Japão, e a bandeira do Japão tem um pedaço vermelho. Aí a mulher, vejam a cena que eu acabei de ver, não sei o que lá, o Brasil transformando a bandeira no Brasil num comunista. Nacional, nós nos deparamos com uma cena nojenta. Reparem aqui, a nossa bandeira, um símbolo vermelho comunista aqui no Congresso Nacional. Veja aqui, o que está acontecendo? Essa será a nova bandeira do Brasil? Mano, que vídeo ridículo dessa mulher. Mas enfim. Ela viu, acho que ela não sabia nem qual era a bandeira do Japão, acho que ela não sabia nem no evento que ela tava. E culminou nisso. E o Ryan tá falando uma coisa que é muita verdade. Isso aí é total verdade. E todo esse mal, eu me identifiquei muito com essa fala dele. Quando ele disse que tudo isso dos filmes estadunidenses, mas a imagem que se tinha do russo vilão culminou no racismo. Quando eu vinha pra cá, eu ouvi pessoas dizendo, Kaique, você não tem medo de apanhar, não? Aí falavam de duas coisas, da minha cor, e olha que eu não sou nem como o Ryan. Ryan é um homem preto, eu sou pardo, sou bem mais claro que o Ryan, mas ainda assim eu tinha medo de vir pra cá, porque as pessoas... Eu cheguei a ter medo, gente, de vir pra cá. Eu não acreditava, eu pesquisava, mas eu ficava, será? E daí eu ficava nessa, mano, eu acho que sair vai... Aí eu até cheguei a pensar, poxa, eu falo tão bem da Rússia aqui no Brasil, eu falo tanto que eu quero ir pra Rússia, já pensou se eu for pra lá e apanhar? Minha cabeça começou a criar um monte de teoria. E não como o povo sempre fala, né, sobre sexualidade, o povo dizia, Kaique, você vai apanhar lá na Rússia, é perigoso, olha o seu jeito, você sabia que LGBT apanha na Rússia. Então, eu saí do Brasil cagado de medo. E toda essa informação que sempre nos foi plantada na cabeça sobre a Rússia acabou culminando nisso. Realmente, ele tem razão no que ele tá dizendo. Vamos seguir. E eu peitei tudo isso, eu fui pra Copa Sports Washing. A Rússia comprou a Olimpíada de 2014 em Sochi. E a Copa de... 14 foi Olimpíada de Inverno. Tá. E a Copa de 2018 do futebol na Rússia. E aí eu caí lá e falei, cara, esse país é muito foda. Você sofreu racismo lá? Como que foi? Cara, o Brasil é o país mais racista do mundo. Eu já fui em 103 países. Já visitei 103 países. Pra mim, o lugar onde o negro é mais maltratado, mal respeitado, chama-se Brasil.
Pode crer. E as pessoas, não, mas os Estados Unidos... Eu não sei por que Cara, os brasileiro Estados fica Unidos falando... teve um presidente negro. O Brasil teve presidente negro? Não, é verdade. Os Estados Unidos teve um Civil Rights Movement, um movimento de direitos civis. O Brasil não teve isso. Cara, é muito mais difícil ser negro no Brasil do que ser negro em qualquer lugar do mundo. E eu colocaria aqui no ranking de top 5... Ó, o Brasil é um país muito racista. Isso aí é fato. Não tem como dizer que é mentira, realmente. Com relação aos Estados Unidos, ele vende marketing, ele, se não me engano, já morou lá também, ou tem casa lá, não sei como é. Então, é bem complicada essa questão. Eu discordo nesse ponto. De dizer que os Estados Unidos teve um presidente negro, então ele não é racista por isso. A gente entende que uma forma que os Estados Unidos sempre têm de fazer uma cortina de fumaça, de mostrar algo realmente incrível, é vendendo uma propaganda de muitas vezes o que eles não fazem. Os Estados Unidos ser um presidente negro não significa de que o país não é racista. Pelo contrário. Tem sim pautas, tem discussões, tem muitas coisas, mas é um país também racista. Inclusive mais do que a Rússia. Isso nunca tive, né? Não vou ser hipócrita. Tenho amigos que moram lá, vejo matérias, vejo as coisas, mas quando você vai para a questão de racismo, de ter gueto, de ter local... Eu sei que a construção histórica é bem diferente dos Estados Unidos com relação à Rússia. Mas assim... Nessa parte eu discordo dele, né? Mas com relação ao que ele falou da Rússia, realmente, as pessoas têm uma forma da Rússia muito exagerada, muito estereotipada, e sem conhecer, e sem conhecimento de causa. Vamos seguir. Portugal. França. Tá na França, né? Você teve... Hoje eu moro em Paris. Eu moro em Paris. E eu moro em Paris, uma das razões que, porque é exatamente pelo racismo de Paris. Porque lá eu me sinto normal, eu me sinto humano de novo. Tu gosta de sofrer racismo? Pô? Não, é diferente. Porque assim, cara, no Brasil eu não posso andar na rua, porque as pessoas sabem que eu tenho dinheiro. E tem seguidor que pede foto, tem hater também. Cara, eu gosto muito de caminhar. Eu caminho 10, 15 km por dia. Meu hobby é escutar audiolivro e caminhar. Pode crer, da hora. No Brasil eu não consigo fazer isso. Só se eu for morar no meio do nada. Sim, na cidade E do assim, interior. mesmo na cidade do interior, eu vou ficar se olhando pra um lado e pro outro. Essa parte eu não vou nem comentar. Bom, no interior todo mundo conhece todo mundo, né? Não. Esse medo da insegurança existe. Tá, bom, gente, terminou. Ok, aí ele já vai falar de outras coisas, ele vai falar das tretas dele com 1 milhão de pessoas, porque pensa a pessoa que tem treta é o Ryan. Mas, em geral, realmente, o que ele falou é muito verdade. As pessoas têm medo de vir pra cá, pra Rússia, porque é complicado. Você tem uma imagem do país assim. Você tem uma imagem do país que não é uma imagem real, não é uma coisa que realmente as pessoas conhecem, que as pessoas viram, que as pessoas têm propriedade para falar. Apenas reproduzem discursos e discursos mentirosos. Discursos assim, vindo de Hollywood, vindo de cinema, vindo porque no filme de fulano de tal, russo era isso assado. E eu lembro de uma frase do filme do X-Men, eu esqueci qual é o nome do filme, no qual a Mística, ela é o personagem principal, né? Quem assiste X-Men sabe que é a Mística, aquela que se transforma em outros mutantes. E tem uma frase que o governo dos Estados Unidos no filme fala assim: antes, a nossa ameaça era China e Rússia. Agora, estamos enfrentando algo muito pior. Ou seja, eles fizeram questão de... Eu já fui estudante de publicidade e propaganda. Passei não muito tempo. E a gente tem matérias como semiótica, onde a gente estuda a imagem, estuda o significado das coisas. E quando você entende o poder que a propaganda tem, o poder que uma ideologia lançada dentro de um filme... É tipo assim, eu vou dar um exemplo absurdo agora, só para vocês entenderem. Vou lá, Cava. Prestem atenção no exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Teve eu não lembro o ano, eu não lembro onde eu tinha visto isso, mas eu estava vendo um protesto. Eu acho que foi em alguma cidade do interior, não lembro se foi em algum país da Europa, que tinha pessoas que estavam querendo ter relações com
animais. E se juntaram para protestar sobre o direito da liberdade de amar seus animais de estimação. Olha que coisa louca. Caico, o que é que isso tem a ver com tudo com Rússia se você for longe? Vocês vão entender o fio da meada. Se uma pessoa é um diretor de cinema, se uma pessoa é rica, se uma pessoa é poderosa e tem essa mesma ideologia de querer, sabe o que, com animais, com gato, com cachorro, sabe o que, e ele quiser convencer pessoas disso, o que é que ele, qual é um dos caminhos que ele pode fazer? Ele pode criar um filme, vamos inventar só uma série, onde a pessoa tem um vínculo, por mais bizarro e absurdo que seja, que cria um vínculo, que ele tinha sei lá, um câncer terminal, aí tinha um animalzinho de estimação, aí o animalzinho... E ele cria uma história, um roteiro, onde tenta amenizar uma situação que a gente sabe que é né, que é crime e é absurda. Mas ele consegue criar alguma coisa que isso, primeiro, vai dar impacto, vai gerar muita polêmica, aí vai ter a discussão. Olha o furacão que vira, aí vai ter a discussão de moralismo contra não, crime contra não crime, e começa a gerar várias questões. Aí entra a parte religiosa das pessoas evangélicas, católicas e afins. Aí muita gente que é contra o religioso, mesmo concordando com o que ele pensa, vai dizer, não é assim, porque você quer imprimir sua religião em cima de outra coisa, papapá, mesmo não concordando com o absurdo. Isso gera tanta confusão, isso vai gerando uma cortina de fumaça e muitas vezes vai convencendo algumas pessoas que cansam da história, por mim se dane, quem quiser, ignora que o animal não tem ciência, ignora que não tem noção do que está fazendo, ignora que é um abuso, que é um crime. Então, a mídia tem esse poder. Eu dei um caso extremo, não sei nem porque eu dei esse caso. Dei um caso extremo do extremo do extremo. Mas é como, por exemplo, um relacionamento entre dois irmãos. Se você fala pra alguém, fulano tá casado com o próprio irmão, a pessoa vai se assustar. Mas aí o cinema, às vezes, consegue dar um brilho nisso. E fazer assim, fulano viveu uma história de amor incrível. Aí faz todo um roteiro, aí descobrem que são irmãos. Ou então coloca o irmão como adotivo. Então, o cinema tem esse poder de dar um choque em você. Tira-se pelas séries Game of Thrones, se tira pela série... vamos ficar só com Game of Thrones. Game of Thrones você tem a paixão da Cersei, por exemplo, pelo irmão gêmeo dela, que é colocado na história de um jeito tão louco que você esquece que eles são irmãos gêmeos. Que você foca na maldade deles, você foca em muitas coisas. E quando você vai ler os comentários, você vê pessoas dizendo, gente, mas era na época medieval. E a pessoa diz, tá. Só que aí você começa a desensibilizar algumas coisas que chocariam você na vida real, entendeu? E nessa mesma linha de conduta, nessa mesma linha de criação, é como o cinema sempre fez com relação à Rússia. Vamos colocar a Rússia como vilão. O Rambo não é uma pessoa. Quem acha que o Rambo é um soldado, não, o Rambo é os Estados Unidos. Quando você olha a história, você entende, ele é a simbologia do estadunidense forte que vai salvar o mundo. E olha que coisa louca, o Sylvester Stallone, ele não tem cara de estadunidense, que a gente pensa logo como um cara branco, louro, com cara de gringo, aquela coisa assim. Não. Ele é um cara pardo. Não sei de onde ele é, não sei se ele é estadunidense ou Sylvester Stallone, mas ele tem a cara do estrangeiro. Ele não tem uma cara de estadunidense. Você fala, Kaique, o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Isso te dá identificação. Diz, eu sou igual a ele. Eu não sou louro, eu não sou branco. Então, por exemplo, países que alimentam, a América Latina dá uma força muito grande aos Estados Unidos em mão de obra, em mão de trabalho. Então, o latino se identifica no Rambo. O brasileiro se identifica no Rambo. Então, os países que os Estados Unidos querem que estejam sob seu domínio, acaba se identificando com aquela imagem e simpatizando. Só que ele não representa o estrangeiro, ele representa a força americana. E daí ele vai, sempre ele salva a pátria e vence o último inimigo, que é o estágio pior, que é o cara que representa tudo que não presta da sociedade. Esse sim é loiro, alto, olhos azuis e é russo. Então, você consegue pelos estereótipos colocar uma mensagem ali na cabecinha das pessoas e aquilo
vai crescendo, vai desenvolvendo de uma forma que quando você vê, você já tem ranço de um país sem entender por quê. E eu sei que isso é verdade, que eu ouvi isso, as pessoas me abordavam para falar esse tipo de coisa quando eu decidi vir para cá. E é muito louco como a gente tem que tomar cuidado com a mídia. Eu tava vendo até um rapaz falando sobre música de sensibilizar o cérebro. Então, a parte do cérebro, que eu não lembro agora o nome, mas ela vai sendo desensibilizada quando você entra em contato com alguma coisa como a música. Essa música fala de muita violência, você começa a não reacionar mais à violência de uma forma tão assim. É como você ouvir muito sobre traição. Não é que você vai ouvir uma música traição, você vai trair. Mas você já começa a achar engraçado, você já começa a não ver com o ar que você via antes, porque o seu próprio cérebro se adapta com aquela situação, uma vez que ela é repetida várias vezes. Eu, por exemplo, eu gosto de cinema, eu gosto de audiovisual, tudo, mas eu tenho uma sensibilidade extrema para assistir filme. Eu, quando assisto filmes, quando assisto uma coisa como Game of Thrones, por exemplo, que eu vou dormir, eu vejo uma cena de abuso, como tem em Game of Thrones, de mulher tudo, aquilo me faz o mal. Eu fico com a cena repetindo na cabeça. Tem filmes que eu assisto, mas me dá um peso muito grande. E eu já conheço pessoas que assistem, eu tenho gente da minha família que assiste, até mulher eu vejo cena de abuso pesada, onde o cara faz um monte de atrocidade e a pessoa tá assistindo assim. Caramba, já tá tão sensibilizado, dessensibilizado de assistir aquilo que ai foi, nossa que horror. Ele tem que morrer, ele abusou a menina, papapá. Mas você não vê a pessoa sentir um mal de estar vendo aquilo. E algo muito louco, algo muito louco. Então, é isso. Para finalizar esse vídeo, porque senão eu rendo conversa e eu vou fazendo, parece uma terapia. Eu vou entrando em um monte de assunto que às vezes fuge até do que eu quero falar. Mas é isso, tome cuidado com a propaganda no sentido de com que você assiste, com que você vê, com que você ouve. Sempre busque conhecer. E as considerações finais do vídeo do Ryan, concordo com ele, sim. A Rússia é um país incrível. Não é um país onde uma pessoa preta vai vir e vai se sentir mal por isso. Ou esse vai ser um problema, não. E é mais seguro, sim. É mais seguro. Bom, concordei com o que ele falou, com 90% do que ele falou. Beijão no coração, dá um like, se inscreve no canal, comenta aqui o que vocês acharam que eu falei sobre a questão da ideologia do cinema, de você acha que a música e a mídia consegue colocar ideias na nossa cabeça ou reforçar ideias, estereótipos, o que você achou do comentário do Ryan, e até eu peço, eu vou ler os comentários e eu vou tentar responder o máximo possível, tá bom? Da Zidane aqui, quer dizer até logo, pra cá, tchau, tchau.